Às vezes esse verso aqui, essa parte final, que Deus endureceu o faraó, é colocado aqui como uma defesa da dupla predestinação. A predestinação para a queda. Deus predestinou faraó para ser endurecido. Vejam, faraó já era duro de coração. O que Deus fez foi dizer, fique mais. O que Deus foi dizer, não amoleça. Porque na história, o que acontece? Moisés faz a praga, opera a praga, solta meu povo, o faraó diz, não solto. Ok? Vamos para a segunda. Outra pancada, solta meu povo, não solto. Outra pancada, solta meu povo, não solto. Outra pancada, agora eu solto, vai, vamos embora, se mandam, caio fora, estão apanhando demais. Eu falo, agora não. Ainda não. Você não vai soltar meu povo ainda não. Só foram 4 pragas, só foram 5 pragas, eu quero 10. O propósito de Deus são as 10. Então quando o texto diz que Deus endureceu a faraó, não é um faraó bonzinho desde o começo dizendo, Moisés chegou lá e disse assim, eu quero levar meu povo embora. Moisés disse, claro, o faraó disse, claro, Moisés, o que você precisa para levar o povo embora? Quer dinheiro? Quer carruagens? Quer barcos? Aí Moisés falou, não, você não vai deixar nós vamos brigar. O faraó era duro de coração. E Deus não quis amolecê-lo. Porque Deus quis cumprir o seu propósito nele. Ou seja, Deus não usou misericórdia com o faraó. Porque a misericórdia de Deus amolece os corações humanos. Os nossos foram, senão nós estaríamos até agora brigando com ele. Aliás, tem muito crente que continua até agora brigando com ele. E vejam a sequência, porque aqui você percebe que Paulo preveu uma pergunta, né? Ele explicou lá, então foi assim, irmãos, estavam 2 bebezinhos no ventre, o Senhor disse, amei Jacó, não amei Esaú, e isso porque ele quis fazer a sua vontade, ele quis cumprir o seu propósito. Aí Paulo disse, eu sei que você vai me falar, né? Você vai dizer, mas isso é justo? Onde que está a justiça de Deus? Aí Paulo falou, não, a justiça de Deus é o seguinte, você quer entender a justiça de Deus é assim, ó. Deus podia condenar todo mundo se ele quisesse, todo mundo. Mas ele decidiu usar a sua misericórdia com uns e não usar com outros. Então não é uma questão de ser injusto, é uma questão do direito. É o direito de Deus, já que todos são perdidos, de usar a sua justiça, da sua misericórdia para uns e a sua justiça para outros. Todo mundo recebe alguma coisa. Ou recebe justiça, ou recebe misericórdia. Ninguém pode discutir. Mas o povo discute. E então Paulo antevê a próxima pergunta. Verso 19. Tu, porém, me dirás. Eu já sei que você vai me falar, Paulo fala. Estou só aguardando, sei que você vai me dizer isso, né? Tu, porém, me dirás. De que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Você percebe o tom da pergunta prevista aqui por Paulo? O tom da pergunta é, então por que Deus fica com esse papinho aí de, eu quero salvar todo mundo, mas uns não querem, não posso fazer nada, por que Deus fica com esse papinho? De que ele se queixa? Por que Deus se queixa que uns creem e outros não? Então, pois quem jamais resistiu à sua vontade? Agora você percebe que Paulo perdeu a paciência. Veja, ele recebeu bem a pergunta anterior, a pergunta mas é justo isso, Paulo, que está falando? Ele falou, ok, pergunta honesta. Ok, se fez uma pergunta honesta, eu vou te responder honestamente. Não é injusto, sabe? Não é injusto porque é uma questão de Deus ter ou não a prioridade de usar a sua misericórdia. Tá bom? Aceitou? Não? Por que não? Então porque Deus se queixa. Agora Paulo diz, chapuletada. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Você quer ir por esse caminho? O caminho do bate-boca? O caminho do não gostei, não aceitei, não me satisfez, não estou contente, isso não me agrada? Está na hora então de você entender o seu lugar, né? Parece que você não entendeu a sua posição.
Parece que você está achando que você está no mesmo nível de Deus, né? Parece que é isso. Então agora você tem que entender quem você é. O que você é? Você é um homem. Um mero homem. Vai ficar discutindo com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Esse tripé aqui, eu acho que se ele pudesse conversar com o autor, ele falou: por que não botou mais uma perna? Ficava mais firme se tivesse uma perna. Ele não pode. Quem o fez assim, fez porque quis. E a cadeira, ela vai brigar com o carpinteiro? Ou a parede vai discutir, o pedreiro, você podia ter me feito mais retinha, né? Porque não me fez com uns enfeites. Percebe, Paulo perdeu a paciência mesmo, está dizendo, o barro, contente-se em ser barro. Você não é outra coisa a não ser barro. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para, do mesmo barro, fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, o oleiro está lá um belo dia, na sua casa, na sua olaria, e ele vai fazer alguns objetos. E a esposa dele fala assim: querido, estamos precisando de um vaso de flor, querido. É bem bonito para colocar em cima da mesa. Você pode fazer um vaso bonito, apropriado. Nós vamos colocar a coisa bonita dele, mas é barro. É puro barro. O material não é de primeira qualidade, não, é só barro. Por isso que é da massa decaída. Aqui não compromete o infralapsarianismo, é massa decaída, é barro. O material não é ouro, o material não é pedra preciosa, do mesmo barro. Pega esse barro aí e vamos fazer um vaso para a honra, vamos colocá-lo em cima da mesa, vamos colocar flores dentro dele, vamos servir o jantar. Aí o oleiro termina o vaso, entrega para a esposa: que bonito vaso, coloca em cima da mesa. Aí ele diz para ela: sobrou barro. Sobrou barro lá, posso fazer mais alguma coisa se você quiser. Precisamos de mais alguma coisa? Ela fala: precisamos. Estamos precisando de um vaso para colocar excrementos, os estrumes, aquilo que sobra. Tem que recolher, tem que levar para fora. Aí o oleiro diz: sem problema, é para já. Esse eu não vou caprichar muito, tá? Ok. Ele vai lá e pega do mesmo barro e faz um vaso para desonra. Um vaso para honra, outro vaso para desonra. Paulo está dizendo: o barro pode reclamar de alguma coisa, o vaso pode reclamar. Ô oleiro, por que fez aquele vaso tão bonito lá para ser de honra e me colocou aqui no banheiro, ou me colocou aqui para ser, né, vaso de lixo? Que diremos, pois? Verso 22. Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, do mesmo barro, mas ele fez eles para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Veja que ele volta ao assunto do começo: não só judeus, não é sangue, não é descendência de Abraão, é eleição, é escolha. E tudo isso Paulo está dizendo aqui, né? É por isso que a palavra de Deus não falhou. Esse é o modo de Deus agir. Nem todos vão aceitar. E muitas pessoas vão passar a vida inteira discutindo com Deus. O pior é que, nesse caso, a pior coisa é o vaso de honra discutir com Deus, dizendo:
Por que me fez assim? Deus fala, não gostou então não, né? Melhor te mandar para o inferno então. Quem discute com Deus predestinação são os vasos de honra. São eles que ficam questionando Deus. Não, o Senhor tem que salvar todo mundo. Em vez de simplesmente dizer, olha Deus, obrigado porque não me fez um vaso de desonra. Não seria isso mais lógico? Não seria isso mais simples? Brigar ou louvar? Brigar ou glorificar a Deus por Ele ser quem Ele é? Veja, o assunto todo é concluído por Paulo, né? Nesse famoso, parece um cântico. Essa é a conclusão de Romanos 9. Começa lá no 9, vai no finalzinho, Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Vejam, as pessoas querem entender as razões pelas quais Deus escolheu ou não escolheu alguém. Quem conheceu a mente do Senhor? Não há resposta para isso. Nenhum ser humano pode entender, nenhum ser humano pode compreender. Contente-se em não saber. Ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído. Deus tem que escolher todo mundo. Deus é devedor a alguém. Alguém deu primeiro alguma coisa para ele, ofereceu, que agora ele tem que restituir. Não, o assunto é assim, ó. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Duas perspectivas diferentes sobre esse assunto. É sobre isso, é sobre predestinação. Crer ou não crer, aceitar ou não aceitar. Você pode ficar fazendo isso aqui a vida inteira. É justo, é justo, é justo, é justo. É uma opção. Tem gente que vai ficar a vida inteira questionando Deus. Mas Deus é justo? A resposta está aí, o cara não aceita. Aí, pode fazer isso também aqui. Mas cuidado, porque aqui tem uma zombaria. E às vezes nos questionamentos que as pessoas fazem sobre Deus, entra uma certa zombaria. Eu já vi muita gente fazendo zombaria nesse ponto. Então, eles estão tentando atacar quem está defendendo a doutrina, mas acaba zombando de Deus. Aí precisa lembrar, de Deus não se zomba. Porque aquilo que o homem plantar, isso ceifará. Então, quando as pessoas passam do ponto, passam do limite e perguntam algo dessa natureza, né? De que se queixa ele ainda, pois quem jamais resistiu à sua vontade, aí só sobra essa resposta aqui. Coloque-se no seu lugar. Entenda que você é só barro. E o barro não discute com o oleiro. Pode até tentar. Mas o caminho melhor é esse aqui. É melhor glorificar do que discutir. E a ideia basicamente é, Deus, não sei por que o Senhor me escolheu. Pessoalmente eu não o faria. Mas já que o Senhor fez, só posso te agradecer. Não sei por que o Senhor não escolheu todo mundo, as outras pessoas. E o Senhor não me é devedor nem de resposta. Deus não tem que me dar essa resposta. Porque o Senhor não me deve nada. Então eu me contento em te glorificar, mesmo sem conseguir compreender todas essas coisas. O objetivo de estudar a doutrina da predestinação não é para entender totalmente a predestinação. Se alguém entendeu, às vezes eu termino falando, agora eu entendi a predestinação. Ih, não entendeu nada. Não, é para entender que não dá para entender. É para entender que os limites da nossa mente não permitem que nós entremos
na mente de Deus. Porque os seus caminhos continuam inescrutáveis, né? Os seus juízos continuam insondáveis. Nós só entendemos uma coisa: Ele nos amou. Um amor eterno. Por quê? Reticências. Deus nos abençoe.